A Montanha Mágica, leitura. Nós estamos começando o capítulo intitulado Brincadeira de Mau Gosto, Viático e Lariedade. Então vamos lá. Homem muito simpático, disse Rascastorp, enquanto atravessavam o portal. Depois de terem cumprimentado amavelmente o porteiro coxo, que se achava na guarita, classificando cartas. Saíram ao ar livre. O portal encontrava-se na parte sudeste do edifício caiado de branco, cujo corpo central tinha um andar a mais que as duas alas e era encimado por uma pequena torre coberta de zinco guarnecida com um relógio. Guarnecida de um relógio. Quem saía por esse portal não entrava no jardim cercado, mas logo adentrava a área livre, com vista sobre prados que se estendiam pelas encostas das montanhas, cobertos cá e lá de abetos de pouca altura e de pinheiros da montanha encurvados sobre o solo. Lembre-se que o abeto é a árvore do pinheirinho de Natal, né? Tudo isso daqui vai ser muito útil quando você fizer a tarefa 6, se você estiver fazendo o curso, assistindo o Youth, né? Tentar notar tudo isso. O caminho que trilharam, na verdade o único que existia, com exceção da estrada que descia ao vale, passava em ligeiro declive, atrás do sanatório, rumo à esquerda, ladeando a cozinha e a despensa, onde se viam grandes recipientes de lixo ao longo das grades da escada que conduzia ao porão, para então seguir mais um bom trecho na mesma direção e elevar-se, depois de uma volta brusca à direita, por uma subida íngreme ao longo da encosta escassamente arborizada. Era uma vereda de chão duro, avermelhado, ainda um tanto úmido, em cuja beira jaziam, de quando em quando, uns blocos de pedra. Os primos não eram os únicos a passear. Alguns hóspedes, que haviam terminado a refeição quase ao mesmo tempo que eles, seguiram-nos a curta distância, e outros grupos, já de regresso, vinham-lhes ao encontro com o passo ruidoso de pessoas que descem. Isso é interessante, né? O narrador notar isso. Eu acho que eu até fiz um vídeo nos passagens e comentários, né? Pensando como que ele nota isso, né? E é verdade, as pessoas que descem têm um passo mais ruidoso, né? Porque você meio que tem que, como é que se diz? Você tem que sustentar o teu corpo contra o solo para você não ir ao chão, né? Em vez de empurrar, você sustenta e dá um passo mais ruidoso, realmente. Faça esse exercício, eu devia ter até colocado nas perguntas. Imagine o som dos seus pés subindo uma rua de cascalho e depois imagine o som deles você descendo a rua de cascalho. Uma coisa interessante. Homem muito simpático, repetiu Rascastorp. Tem um jeito tão solto de falar. Dá gosto ouvi-lo. Essa do charuto de mercúrio para designar termômetro é mesmo muito boa. Eu logo compreendi. Mas agora vou acender um charuto de verdade, disse ele, estacando. Já não aguento mais sem ele. Desde o meio-dia de ontem não fumo nada que preste. Com licença. Tirou da charuteira de couro de verniz, enfeitada com as suas iniciais em prata, um exemplar de Maria Mancini, um belo exemplar da camada superior da caixa, achatado em uma face, que era como ele mais gostava. E então cortou a ponta com uma pequena guilhotina de corte angular, que trazia na corrente do relógio, acendeu o isqueiro e pôs fogo ao charuto comprido de ponta vertical, tirando-lhe umas baforadas. Muito bem, disse. Quanto a mim, podemos continuar o passeio. Você é claro que não fuma devido ao excesso de entusiasmo. Nunca fumo, respondeu Joaquim. Por que fumaria justamente aqui? Isso eu não compreendo, disse Rascastorp. Simplesmente não compreendo como alguém possa viver sem fumar. Privar-se, por assim dizer, do que há de melhor na vida e privar-se, em todo caso, de um prazer magnífico. Quando acordo pela manhã, já me alegro com a ideia de poder fumar durante o dia.
E quando tomo a refeição, já penso em fumar logo depois. E até posso dizer, com uma dose de exagero, que como apenas por ter ocasião de fumar. Um dia sem tabaco seria para mim o cúmulo da insipidez. Um dia totalmente vazio, sem o mínimo atrativo, e se eu qualquer dia despertasse sabendo que não poderia fumar, acho que não teria coragem para me levantar. Francamente, eu ficaria na cama. Olhe, quando a gente fuma um charuto que puxa bem, claro que não deve estar furado, o que constitui um defeito muito desagradável. Quero dizer, quando a gente fuma um charuto bom, então a sensação que se tem é de estar protegido, de que nada lhe pode acontecer. É a mesma coisa como deixar-se ficar deitado numa praia à beira do mar. Fica-se deitado, não é? Não se tem a necessidade de qualquer outra coisa, nem de trabalho, nem de distrações. E fuma-se no mundo inteiro, graças a Deus. Deixa eu fazer um pequeno parênteses aqui. Assim, primeiro de tudo, esse sim que é um viciado, né? Inveterado. Bom, mas acho que talvez o ponto não seja esse. Olha que interessante como isso dialoga com aquela passagem que o narrador fala que o nosso tempo não responde à pergunta para quê, né? O objetivo suprapessoal, né? Da nossa existência, né? Então o que sobra? Sobra prazer, né? Sobra ali um cigarro, uma boa comida. Você pode estar julgando o Hans, né? Mas se você considerar a literatura como um mero modo de te dar prazer, é basicamente um outro charuto, né? Então isso é importante, né? É claro que eu acho que é um certo exagero do Hans, né? Justamente porque fica chocante, né? No discurso, mas o simples fato de ele querer chocar os outros com isso, ou até mesmo estar se enganando com isso, né? Então talvez ele pensa que acredita nisso com todas as forças, mas não acredita, já mostra o grande problema de não se ter nada para não se ter a resposta para o para quê, né? Bom, uma vez guardadas essas proporções, eu não posso dizer que essa sensação... cuidado com o tanto que você vai torcer o nariz pro Hans, né? Cigarro, que tipo de gente que fuma, etc, etc, né? Tudo bem, na minha opinião, não é um hábito muito bom, né? Mas assim, não é esse monstro, todo mundo que fuma é imbecil, esse tipo de coisa, né? Muito cuidado com isso, né? Eu sou muito concordo muito com quem diz que é falta de educação você ficar querendo convencer os outros de não fumar. Me desculpa, eu sei que todo mundo hoje em dia pensa que pode se meter na vida dos outros, mas imagine você lá bebendo a tua coca, e aí enquanto você tá bebendo a tua coca, o cara tá falando, nossa, mas coca, nossa, mas você vai ficar, e fica aquele discurso que não acaba mais falando pra você não tomar sua coca, né? Na minha opinião, com o tabaco é a mesma coisa. Se alguém te pede opinião, fala, olha, eu acho que não é um bom hábito, etc, etc, né? Se ninguém te pede a tua opinião, então não dê opinião, né? Então isso é importante. Guardadas essas proporções, eu não sei se você já fumou um charuto, né? Mas quando você está fumando um charuto, você... eu tive essa experiência. Às vezes, de quando em quando, uma vez a cada mês, mais ou menos, eu fumo um charuto, só que Thomas Mann ia rir da minha cara, porque meu charuto é vagabundinho, né? Mas você realmente tem essa sensação dessa calma, né? Que você só está prestando atenção naquele charuto. E aí, sensação que se tem de estar protegido e de que nada lhe pode acontecer, né? É claro, há um exagero nisso, mas a sensação é uma sensação que tende, né? Você está calmo ali, você só está na beira da praia e você só está desfrutando. Você não tem nada para fazer, você não quer fazer nada, né? É claro que isso é um problemão se esse for o teu objetivo de vida, né? Porque acho que não precisa explicar, né? Ter como objetivo de vida você fumar, não tem como, não precisa explicar por que isso é um problemão, né?
Repare, outra coisa interessante, né? Se você torceu o nariz para essa minha descrição, porque hoje em dia, né, há essa... as pessoas não falam nem mais só contra quem fuma, né? Fala contra... Não, desculpe, não fala só contra o tabaco, né? Não, causa doença, etc, etc. Fala-se como quem fuma como se fosse, né, uma pessoa assim. Eu acho que aí começa o problema, né? Então, se você torceu o nariz, talvez seja a hora de rever os seus conceitos. Deus me livre falar para você fumar. Não estou falando, eu não aconselho você a fumar, né? Eu, por exemplo, fumo um charuto uma vez na vida, uma na morte, né? Não estou incentivando, mas estou dizendo que não é... Você olha alguém fumando, você já torce o nariz e julga essa pessoa. O que tem a ver? O que tem a ver se você toma coca, por exemplo? O que tem a ver a tua vida intelectual, a tua validade intelectual? Ah, não, porque ele é um suicida. Pelo amor de Deus, olha... Eu não entendo muito, mas eu acredito que o açúcar ele mata muito mais, na minha humilde opinião, que o tabaco. Essa é a minha opinião, né? Eu sei porque o açúcar é muito mais difícil para que eu resistir do que um charuto, né? Eu consigo fumar um charuto agora, dali um mês e meio eu fumo um outro. Açúcar para mim é uma luta diária, digamos assim. Então, se você torce o nariz, talvez você tenha que rever os teus conceitos. Se não por qualquer outra coisa, pelo simples fato que o Thomas Mann era um fumante, né, de charuto. Ele fumava charuto todo o tempo. Então, como você explica isso? Thomas Mann era retardado, o Thomas Mann, quando escrevia, era um homem bom, e quando ele vivia, ele era um homem imbecil que queria se matar? Não é tão simples assim. Assim como não é tão simples eu olhar pra você e falar, ó, nunca mais você pode tomar coca na tua vida. Não é tão simples, não é uma questão de o que vai preservar o meu corpo. Se for só uma questão de o que vai preservar o seu corpo, fala comigo, que eu te dou uma lista enorme de quanto exercício você vai ter que fazer. Eu não preciso nem ser especialista pra isso. O que você nunca vai poder comer, quantos, sei lá, berinjelas, essas coisas você vai ter que comer todo dia pra você viver muito. Então todo mundo sacrifica um pouco da saúde por um pouco do prazer. Isso é fato, né? Se você, por exemplo, é uma pessoa sedentária e você decide não levantar às 6 horas da manhã, você tá para caminhar, você está sacrificando um pouco da sua saúde pelo descanso, etc, etc. Então a única coisa que eu quero defender aqui é que as coisas são muito mais complicadas do que sair falando que quem fuma é um suicida, né? Pelo amor de Deus, vamos colocar as coisas nas suas devidas proporções. Aí você está falando, perceba, então, como eu falei, né? Então vamos proteger quem... Não estou falando disso, estou falando... Não é uma coisa muito boa, mas não é esse bicho de 7 cabeças, né? E a descrição que ele está dando aqui é verdadeira, né? Parece realmente que você está num dia de praia, né? Principalmente o charuto, porque o charuto geralmente você fuma quando você presta atenção a ele, né? Eu desconfio que as pessoas tendem a fumar cigarro mais apressadamente, né? Você está fumando aqui e tal, coisando. Parece que o charuto você dá aquela relaxada, assim, né? Talvez eu faça um vídeo fumando charuto só para escandalizar todo mundo. Tô brincando. Então, sim, a sensação que se tem é de estar protegido, de que nada lhe pode acontecer. É a mesma coisa como deixar-se ficar deitado numa praia à beira do mar. Fica-se deitado, não é? Não se tem a necessidade de qualquer outra coisa, nem de trabalho, nem de distrações. E fuma-se no mundo inteiro, graças a Deus. Ao que me parece, não existe lugar onde esse prazer seja tão desconhecido, por mais longe que nos arraste o destino. Desculpe, onde esse prazer não... deixa eu ler novamente. Não existe lugar onde esse prazer seja desconhecido, não tão desconhecido. Não existe lugar onde esse prazer seja desconhecido, por mais longe que nos arraste o destino. Até os exploradores das regiões polares levam fumo em abundância, para que possam aguentar os esforços das suas viagens. E me identifiquei muito com isso, nas vezes em que li sobre o assunto. Pode acontecer que uma pessoa ande muito mal. Suponhamos, por exemplo, que eu me encontrasse num estado lamentável. Agora, enquanto tivesse meu charuto, aguentaria firme, tenho certeza. O charuto me faria vencer qualquer obstáculo. Interessante, né? É claro que, novamente, a gente não sabe a proporção disso, né? Se ele exagera um pouco, mas lembre-se, eu não sei como que acontece hoje, eu acho que hoje em dia não acontece
mais como antigamente, mas uma pessoa é condenada à morte, o que você faz quando a pessoa, antes dela morrer? Você oferece um cigarro para a pessoa, né? Você oferece um cigarro, um modo de dar um prazer aí, o último para a pessoa, né? Sei lá, na guerra, filme de guerra, por exemplo, né? Você tem um cigarro aí, o cara fuma e assim por diante. Então, estou colocando tudo isso, novamente, não comece a fumar, mas porque gasta dinheiro, porque daí fica fedendo, né? Tem todo um monte de... Deixa eu voltar, né? Não comece a fumar se é que você pediu minha opinião, né? Mas eu digo, não começa a fumar por causa de mim, pelo que eu estou falando. Só quero relativizar o modo como a gente olha o fumante, né? Então, não comece a fumar por causa de mim, mas também, repare, a experiência de todas essas pessoas não podem ser, todos eles estúpidos, suicidas, né? Bom, no próximo vídeo a gente continua a leitura.